E o Silvano já está aqui para bater o papo com a gente. Silvano, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Rato, bom dia aos ouvintes, é um prazer estar aqui novamente. Tudo tranquilo? Tamo bem, estamos aí com esse tempinho, como tu disseste há pouco, um tempinho chato aí, os produtores estão sentindo, a gente também aqui na cidade aqui sente um pouco, mas seguimos em frente e estamos trabalhando. Sabe que eu não sigo esse rapaz, mas eu vi já umas 2 postagens dele, até foi no dia de ontem que eu vi 2 postagens dele. É sobrenome Eckert, é lá de Taps ele, até da família Eckert. Eu acho que quando a gente entra ali na rodovia, na esquina de Taps, em direção a Taps, no meio do caminho tem uma empresa chamada Eckert e ali eu acho que ele é dali. E ele falando sobre as 600 hectares que ele planta, e ele estava falando que estava tentando salvar, e mostrando o pessoal de longe com um pá, e também mostrando ali uma bomba tirando toda a água da lavoura e atirando para um outro lado, né? Ele disse, eu estou tentando salvar a minha lavoura. Aí eu imagino a trabalheira que esse pessoal não deve ter. Épocas que em outros momentos nós estaríamos brigando por ter água. Né? Esse ano nós estamos aí muitas vezes aí, a maioria do pessoal reclamando por excesso de água e também aí com alguns problemas derivados também das mudanças climáticas, além da questão do excesso de água fora do momento adequado, algumas outras coisas como, por exemplo, ficar sem energia elétrica. Então o pessoal aí do fumo muitas vezes aí teve água em momento inadequado e depois para secar o seu fumo ainda ficou sem energia, muitas vezes decorrentes aí dos temporais que aconteceram. Então, situação um pouco problemática esse ano. Tem um senhor que eu fiz amizade com ele, o seu Paulo. Ele, todo dia que eu chego aqui, 6 e pouquinho, ele está aqui na frente sentadinho aqui, nesses bancos da farmácia aqui embaixo, e é o período que a gente tem para bater um papo é quando eu vou abrir o portão eletrônico ali, né? E aí a gente bate um papinho rápido. E ele é um dos funcionários lá da fazenda Capororoca, né? E aí eu pergunto para ele, hoje eu mesmo perguntei, e aí, meu querido, tá embaçado esse tempo, como é que tá lá para fora? Ele disse, o pessoal tá sofrendo com a plantação da soja, e é muita água, não tem necessidade de água agora. E aí ele sempre me conta assim, quando a gente se encontra no horário aqui, mas quase que todo dia é aquele papinho rápido, né? E ele diz que o pessoal tá sofrendo, né? Tá sofrendo com essa chuva aí, tá demais. A dificuldade tá grande esse momento, né? O pessoal do interior tem sofrido bastante, porque é quem pega esse primeiro momento dessa chuva, que é na produção, né? Nós aqui na cidade sofremos alguma coisa, temos dificuldade de locomoção, de transporte, mas é uma dificuldade momentânea e passageira. O pessoal lá está influenciando diretamente no trabalho e na rentabilidade. Isso inevitavelmente vai ter um preço, e isso inevitavelmente vai chegar à nossa vida, porque o que repercute para o pessoal da produção repercute, embora posteriormente, também no pessoal aqui na cidade. Quem paga é nós. Não tenha nem dúvida disso. Vai ter prejuízos, e para recuperar esses prejuízos, isso terá que ser inevitavelmente distribuído entre a população. Né? Não tenha nem dúvida. Bom, Silvano, qual é o assunto de hoje que nós vamos falar aqui no nosso programa? Bom, o assunto que eu trago hoje é um assunto que vem do Supremo Tribunal de Justiça e talvez pudesse até ser melhor abordado por alguém da área do direito, mas eu trago aqui porque tem uma repercussão direta na vida do produtor rural e, inevitavelmente, há que ser comparado às questões ambientais, porque tem relação com esta. O Supremo Tribunal de Justiça, no site do Supremo Tribunal de Justiça, data de 10 de outubro, foi indicado a seguinte matéria: repetitivo estabelece que comprador de área degradada também responde pelo dano ambiental. E aí eu fui lá pesquisar para a nossa audiência o que significa esse repetitivo do Supremo Tribunal de Justiça.
E aqui eles indicam o seguinte: geralmente está relacionado aos julgamentos de casos repetitivos no âmbito dos tribunais superiores, como o Supremo Tribunal de Justiça. Esses casos são caracterizados pela repetição de questões jurídicas semelhantes em um grande número de processos. Quando o tribunal identifica essa repetição, pode optar por julgar um caso representativo, conhecido como recurso repetitivo, que servirá como paradigma para orientar a decisão de outros casos semelhantes. Trocando em miúdos aqui, significa o quê? Que como tem muitos casos semelhantes, o Supremo julga um e as demais instâncias devem seguir esse mesmo julgamento como base. E nesse caso aqui nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do caso em que um proprietário rural adquire uma área que já tinha, nesta área, acontecido um dano ambiental anterior, que não foi ele que causou. Por exemplo, um desmatamento. Nesse caso, se posteriormente, já com esse proprietário tendo adquirido a área, foi identificado um desmatamento na propriedade, esse proprietário atual não pode alegar que o dano, o desmatamento no caso, foi causado por outros proprietários anteriores. Isso significa que, no nosso linguajar popular, comprou o bem, comprou o problema. Então, se tem um dano ambiental, esse dano ambiental também vem junto com a propriedade quando adquire. Então, se o proprietário adquiriu com um problema, esse problema passa a ser dele também. Então, gente, quem está nos escutando, quem está nos acompanhando aqui, tem que tomar muito cuidado na hora de adquirir uma propriedade, especialmente aí quando a propriedade está muito abaixo do valor, desconfia, cuida, controla, verifica a situação dessa propriedade, porque daqui a pouco isso tem um problema, mesmo que esse problema não esteja já na justiça, mas se houve um desmatamento ou algum outro dano ambiental, dano em área de preservação permanente ou em reserva legal, se foi cortada a vegetação nativa sem autorização, futuramente isso pode ser identificado e quem é o proprietário atual vai ter obrigação de recompor essas áreas, vai ter obrigação de dar conta desse dano que houve mesmo que anteriormente. Então, por exemplo, numa ação que fosse promovida pelo Ministério Público, o Ministério Público pode ajuizar isso contra o proprietário atual, contra o anterior que possa ter causado isso, ou até mesmo contra os dois, identificando aí quem ele acha que pode ser mais fácil dele acionar e mais fácil dele resgatar a propriedade à situação ambiental adequada. E veja bem, aí na área do direito, o que está identificado nessa matéria do STJ é que esse problema é da propriedade. Aqui o direito acompanha a propriedade rural, o bem em si, e não quem é o proprietário. Então, lembrando e ressaltando várias vezes aí, quem é o proprietário atual responde pelos problemas, mesmo que eles tenham sido causados por outra pessoa anteriormente de sua aquisição. Na realidade, tu compra a dívida também, né? Compra Exatamente. O problema todo, compra né? o problema sem todo. Sem saber, às vezes. E aí, isso é aí uma coisa que a gente sempre discute, sempre conversa, mas agora está bem descrito, já existiu uma súmula do STJ e agora tem esse recurso repetitivo. Então, são questões legais que estão postas e o produtor rural tem que ficar ciente, que
que é necessário investigar a situação da propriedade rural quando ele está adquirindo, para que não venha comprar um problema para si. Bem especificado, porque às vezes te oferecem e tu já mais ou menos conhece o local e tu... Não, filho, eu fico. Daqui a pouco é uma área muito produtiva, boa, mas com preço um pouco mais baixo e a pessoa às vezes não sabe. Daqui a pouco sabe, deve estar... Rato, a gente já, por lidar há muito tempo nessa área ambiental, a gente tem conhecimento muitas vezes que a pessoa é o seguinte: não, eu te compro, mas faz o seguinte, eu compro se não tiver esse mato que tem aí. E muitas vezes a pessoa, para vender, acaba dizendo: não, eu corto, pago a multa que tem que pagar, resolvo ali e vendo a propriedade sem o mato. Só que o problema existe. E mesmo que a pessoa pague a multa ou resolva a parte administrativa ali, essa recuperação ambiental do local, ela segue com o local. Então, se alguém adquiriu aquela propriedade sem a vegetação que deveria estar ali, ela está comprando também a obrigação de recuperação daquele local. E aí ela vai ter que providenciar isso naquele local. Só uma diferença, se já haver, tu me fala. Esta área essa APP, ela é obrigatória ter quando tem algum rio, algum arroio que seja seja natural, que não seja feito, né? Natural. No caso, os nossos aqui que a gente está acostumado aí com a questão do plantio de arroz, né? Que abriu um canal, esses canais artificiais, eles não têm área de preservação permanente. Então, nós estamos sempre falando aí de nascentes e cursos d'águas naturais. E aqui não é muito o nosso caso, mas tem outras áreas aí também que seriam a questão de topo de morros com inclinação acentuada, que daí, mas na nossa área aqui, na nossa região aqui, em função da topografia, nós não temos. Mas é relacionado a curso d'água e o que seriam os conhecidos banhados. Muita gente já sabe isso, porque isso é lei, né? Aqui muita gente também, eu acho que se faz de desentendido. Sim, e aí é esse justamente o caso, né? Às vezes as pessoas, mas eu já comprei, já estava assim. Agora, para que todo mundo fique ciente, essa desculpa não pode ser utilizada. Já estava assim, mas tu comprou, vai ser tua obrigação também recuperar isso. Então, algumas coisas podem ser feitas para evitar, e quem está nos escutando deve estar se perguntando: bom, mas se eu tenho que cuidar isso, como é que eu faço para minimizar a chance de passar por isso? Então, o que existe é um cadastro ambiental rural. Toda propriedade rural tem que ter esse cadastro ambiental rural, o CAR, que identifica o que deve ter na propriedade rural. E aí a primeira coisa é procurar verificar esse cadastro ambiental rural, se ele foi feito. A segunda coisa, identificar o que consta nesse CAR. E a terceira coisa é ou analisar ou contratar, pedir para alguém analisar se esse CAR foi bem feito. Porque aí nós temos uma outra questão também. O CAR pode ter sido feito e não necessariamente ter sido bem feito. Porque o cadastro ambiental rural ele tem que ser feito pelo técnico do proprietário e analisado pelo órgão ambiental. No nosso caso aqui no Rio Grande do Sul, pelo órgão ambiental estadual. O que acontece é que nós ainda não entramos na fase de análise. Todo CAR que existe ainda não passou pelo processo de análise do órgão ambiental. Então, não necessariamente ele está aprovado. Então, mas são coisas que já pode... Quem está adquirindo uma área, a primeira coisa é verifica o CAR, verifica se lá onde está identificado como APP realmente está protegido, lá onde está a reserva legal realmente tem a vegetação, se está tudo como foi colocado no CAR, nada a menos. Porque se tiver a menos, já é o primeiro indício que esse proprietário está adquirindo uma área que ele provavelmente em algum momento futuro vai ter que gastar para recuperar. E isso é válido também para propriedades
que não são para fins de plantação, de produção? Na verdade, nós estamos falando aqui de propriedade rural, mas isso vai valer para qualquer propriedade. Se a gente está falando de um terreno aqui na cidade, também é válido. Tu tem uma área que tu planta arroz, mas eu quero comprar uma chacrinha lá fora para mim ter um lugar para mim, uma casinha de interior. E aí eu quero dar uma limpada, numa picada lá para abrir um pouco mais de espaço e acabo derrubando um mato que tenha um córrego ou um olho d'água. Na verdade, o que acontece? Isso vai valer para qualquer propriedade, porque aqui nós estamos falando de bens. E aí esse bem imóvel, ele vai seguir as mesmas regras. Então, se eu aqui na cidade eu adquiri, vamos pensar aqui o seguinte, eu comprei um terreno para construir a minha casa e anteriormente ali tinha um posto de combustível. E vamos supor que esse posto de combustível tinha um vazamento. Esse posto de combustível, ao fechar, se ele estivesse legalizado, ele tinha que ter uma série de procedimentos de acompanhamento e análise. Se nessas análises foram identificadas que houve um vazamento e há que se haver uma recuperação, quem compra o terreno compra também a responsabilidade de fazer esse monitoramento periódico e talvez a sua recuperação. Então isso é válido para qualquer local. Mas muito interessante mesmo. E esse é um assunto que a gente vai acabar não falando em um programa só, porque isso aí chama bastante atenção e principalmente o pessoal no próximo programa que queira deixar alguma pergunta, né? Ou até mesmo um áudio, pode entrar em contato pelo 3692-2282, porque isso aí é um assunto muito legal e também muito delicado, né? Sim, porque, pensa bem, não é mais uma questão apenas agora de documentos. Nós temos que começar a analisar a propriedade como um todo. Então não é só, está no meu nome, eu passo para o teu nome, não. O proprietário ele vai ter que começar a pensar agora também o que tem naquela propriedade, analisar bem se não foi tirado alguma coisa que não deveria. Por quê? Porque pode ser um problema futuro e a gente tem que analisar do seguinte ponto. Cada vez mais os órgãos governamentais, e especialmente os órgãos ambientais, eles vão se valer da tecnologia para buscar ações na área ambiental. E aí nós estamos falando principalmente de imagens de satélite. E essas imagens de satélite, elas vão mostrar os problemas ambientais dessa propriedade a partir de um momento, um lapso de tempo. Então, nós vamos buscar ali qual a modificação que houve nos últimos 20 anos, nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos. Então, uma foto atual e uma foto de um tempo anterior, que mudança que houve. Hoje já existe tecnologia aí que os órgãos federais, por exemplo, já estão usando, que automaticamente, a cada 6 meses, houve uma modificação a partir de um desmatamento ou de uma queimada. Isso já está sendo repassado automaticamente para a fiscalização ambiental de nível federal. Inclusive, alguns testes já estão sendo feitos para repassar isso em tempo real. Então, as tecnologias estão evoluindo, a fiscalização vai ficando cada vez mais eficiente. Então, o produtor, para adquirir uma área, tem que começar a se preocupar também com o que está adquirindo para ver se não vai estar adquirindo um problema para si. Verdade. Meu querido, te agradecer, muito obrigado aí pelos minutos de sabedoria que tu repassa para a gente aí, que são muito importantes. Quinta-feira que vem a gente retorna